nosso segundo episódio do Pod Viva. Hoje eu tenho a honra de receber comigo a minha amiga Tamara Rezende. Ela que já atua dentro do mercado financeiro há alguns anos, hoje é mentora de mulheres com ênfase em psicoterapia cristã e ela tem auxiliado muitas mulheres nessa mudança de vida. Ela também é idealizadora do projeto Clube Delas e é com muito orgulho que eu apresento para vocês hoje Tamara Rezende. Amiga, obrigada pelo convite, por se disponibilizar, estar conosco. É um tempo precioso, onde a gente pode estar falando um pouquinho da sua história, do seu propósito de vida e de como você tem ajudado tantas mulheres a mudar de vida e principalmente carregando a sua identidade hoje, trazendo aquilo que você acredita como base, que é a Bíblia, né? Então é muito importante hoje ter você junto conosco. Obrigada, o prazer é todo meu. Obrigada por confiar em mim, obrigada pelo convite e parabéns pelo projeto, que é um projeto, né, maravilhoso de trazer histórias reais, de mulheres reais, Sim. porque a gente sabe que histórias curam, né? Uhum. Então, o prazer é todo meu de estar aqui e poder compartilhar um pouquinho com vocês da minha história também. Mulheres feridas ferem e Mulheres mulheres. curadas curam. Isso é maravilhoso. Eu costumo dizer que quanto mais gente feliz no mundo, a gente pode cooperar para essa felicidade. A gente também tem essa felicidade de poder conviver, né, Sim. com mulheres. E me conta um pouquinho, Tamara, da sua trajetória, como você, hoje você é casada, mãe de 4 filhos, empreendedora, cuida de mulheres, também tem um trabalho paralelo junto com a financeira. Conta um pouquinho para gente de como que é hoje você lidar com todas essas funções e organizar seu tempo para poder ajudar tanta gente ao mesmo tempo. É um desafio, né? Como mãe, é um desafio na gestão do tempo. E eu precisei me moldar muito para que eu não negligenciasse aquilo que de fato importa, né? Então, olhando para toda a minha trajetória de vida, eu estou há mais de 15 anos no mercado financeiro e eu já vinha, né? Eu era bancária, sou ex-bancária, eu saí do banco para montar minha financeira aqui na cidade. E eu tinha a empresa física, a loja física. Nesse período, eu confesso que eu negligenciei muito a minha casa, né? Como esposa, como mãe. Eu era uma empresária de sucesso, financeiramente falando, muito bem vista, e as pessoas me procuravam muito para aprender comigo, mas por outro lado, eu negligenciava outros pilares da minha vida. E aí foi em 2024, depois de que eu acabei rompendo com uma sociedade, eu comecei a olhar para dentro da minha empresa e ver que não fazia mais tanto sentido aquela rotina que eu vinha vivendo, né? E aí que eu vim para o home office, fui para o home office, continuei com a financeira. E como eu sempre trabalhei com mulheres, né? Sim. E eu acabei vindo para dentro de casa, olhando para dentro da minha casa, eu ensinava coisas para mulheres que muitas vezes eu não vivia. E só quando eu fui para dentro de casa mesmo, que eu comecei a olhar para outros pilares na minha vida. E aí que começou o maior desafio, que era realmente conciliar tudo, que era conciliar o trabalho, porque eu não podia naquele momento deixar de ter uma renda, conciliar a rotina da casa com os filhos, com o marido. E eu passei realmente a ver que isso tinha importância. Então, hoje, na minha rotina, na minha agenda, a minha casa, a minha família sempre está em primeiro lugar. Se eu tiver que perder clientes, se eu tiver que perder oportunidades que, na verdade, hoje eu nem enxergo se é uma oportunidade disfarçada, onde eu vou ter Sim. que talvez se desfazer da minha casa, para mim aquilo não faz sentido mais. Então, hoje eu busco organizar minha agenda, Sim. colocar grau de importância naquilo que realmente importa, né? O que pesa mais na balança hoje para mim.
Então, com 4 filhos é um desafio. É verdade. E olhando, assim, ouvindo um pouquinho e acompanhando a sua trajetória, eu posso te dizer que foi o chamado. Deus realmente te chamou para viver aquilo que Ele já tem na tua vida e talvez você estava ali levando por um caminho. Deus, filha, vem para cá que o caminho é outro que eu tenho Sim. para você. Você sempre foi cristã? Você vem de um lar cristão? Não, não venho de um lar cristão. Na verdade, quando eu era pequena, os meus pais frequentavam a igreja católica, né? Mas eu não era envolvida, eu não era inserida, né? Eu não tinha, assim, um conhecimento. Eu fui voltar a pisar numa igreja, eu tinha em torno de 18 anos, eu já estava grávida da minha filha mais velha. Sim, E aí foi quando eu aceitei Jesus, me converti, mas eu ainda assim não foi aquela conversão verdadeira, sim. né? E depois, em torno de 2017, 2018, mais ou menos, que eu comecei Viver realmente um viver processo. um processo. Mas eu falo que o meu processo com Deus foi de 2023 para cá, que foi exatamente isso que aconteceu, né? Eu tinha um chamado, o Senhor me cobrava desse chamado, o Senhor já vinha me orientando sobre algumas E questões, você mas eu estava tapando os ouvidos e os olhos, né? E realmente, nesse período, o Senhor já estava me chamando de volta para o meu lar. Hum. E em 2023, foram diversas situações que aconteceram na minha vida, na minha empresa, nos meus negócios, que me colocaram nessa zona de expulsão, Nossa, que né? forte. E aí, mas mesmo assim, eu ainda negligenciei muito isso, em ouvir e obedecer. Até que em janeiro de 2024, Foi quando você foi quando eu decidiu. realmente decidi, eu falei, não, não dá mais, eu preciso encerrar esse ciclo. Era um ciclo, assim, que eu tava empurrando com a barriga e tava sofrendo muito com isso, né? Não só eu, mas todos à minha volta. Sim. E aí eu resolvi colocar um ponto final, encerrar e começar E começar um uma novo nova ciclo. jornada, Uma um novo nova. ciclo. E foi aí que que eu falo assim, que realmente eu entrei num secreto, eu entrei num esconderijo, numa caverna onde Deus realmente foi me moldando e Meu trabalhando na Deus. minha vida de dentro para fora. É impressionante que quando Deus ele tem um propósito na nossa vida, ele faz todas as situações. E aí é o que, né, ou é pelo amor ou pela dor, como realmente dizem, mas é impressionante o agir de Deus e o cuidado. E aí a gente passa a enxergar todas as situações anteriores, como Deus já vem agindo e Sim, trabalhando e permitiu você liderar equipes grandes, você já desenvolvia muitas pessoas, então sempre trabalhou com equipe, o que te deu uma bagagem também para depois você aceitar o seu chamado de sim, cuidar, de mentorar, de mostrar para as mulheres, principalmente, como elas podem administrar a vida delas e dentro do chamado, porque sem Deus realmente não tem como. E aí entrou na sua vida a psicanálise quando? Na verdade, desde a época da empresa, quando a minha equipe começou a crescer e eu comecei a lidar com pessoas, eu Sim, busquei o desenvolvimento humano. entender de E mente. eu busquei entender sobre pessoas, sobre emoções, sobre comportamentos, porque eu liderava equipes que precisavam de resultados. Eu precisava Sim. que a minha equipe fosse agressiva, né, na captação de clientes e vendas. E eu dava o mesmo treinamento para todas, era o mesmo sistema, o mesmo treinamento, e algumas pessoas tinham resultados e outras não. E aquilo ali me intrigava. E eu falava assim: caramba, a gente está dentro do mesmo ambiente, por que que algumas pessoas conseguem se desenvolver, outras pessoas não conseguem, algumas não aguentam o tranco, outras aguentam. E aí que eu falei: eu preciso entender um pouco mais sobre isso. Aí eu busquei o coaching, fiz o coaching integral sistêmico. Sempre estudando, né? Mas o coach era mais focado em resultados, em metas. Eu via muito as questões emocionais, porque eu escolhi trabalhar com mulheres já desde a época da financeira. Eu só contratava mulheres. Então, a mulher ela é muito emocional.
E aí eu fui cursando diversas áreas, analista comportamental, até que eu cheguei na psicoterapia e me especializei na psicoterapia cristã e na saúde emocional da mulher. E aí foi que eu descobri um universo maravilhoso, porque eu me curei primeiro. Dentro da minha empresa, eu também comecei a exercer essa função, esse apoio para as mulheres que trabalhavam comigo, né? Esse desenvolvimento. E aí, quando eu fechei a empresa física, né? Porque ela ainda existe no digital. Sim. Quando eu fechei a financeira, a loja física, eu consegui ter mais liberdade. Então, eu comecei a focar realmente nos atendimentos para mulheres, porque realmente é o que a gente falou no início, mulheres curadas curam. É verdade. E eu defendo muito a questão da mulher que gera, porque nós mulheres, nós temos a capacidade de gerar. É verdade. Né? Então, tudo aquilo que eu recebo, eu vou multiplicar. Eu, como mulher, né? A gente recebe uma semente e a gente é capaz de transformar aquilo numa vida, né? Falando aí da gestação real, né? Então, a mesma coisa nas emoções. A partir do momento que você recebe uma semente, se essa semente é ruim, ela vai frutificar de uma maneira muito negativa na sua vida e na vida das pessoas que estão à sua volta. Sim. Só que se você pega essa semente, você planta uma semente nova, uma semente boa na vida dessa mulher, automaticamente ela frutifica e ela gera frutos bons, né? Sim. E eu falo assim que o fruto ele não cai longe da árvore. Então, se você tá curada, se você tem a sua vida restaurada, suas emoções equilibradas, o seu fruto que tá perto de você, ele vai sentir aquilo que você tem. Sim. Ele vai ser um fruto bom. Então, os nossos filhos, o nosso marido, os nossos relacionamentos, as pessoas que estão próximas a nós. E eu acredito muito nisso porque é o que eu vivi dentro da minha casa. Você passou por todo o processo. Eu passei por todo esse processo. Você se entendeu para poder... Sim. Então, Deus foi te forjando para que você tivesse propriedade também naquilo que você fosse falar. Porque hoje o trabalho que eu vejo que você realiza é um trabalho de pegar na mão mesmo e é um tratar de dentro para fora. Sim. Então, você começa o tratamento pegando as dores que aquela mulher tem, vendo o que está impedindo o crescimento dela. E eu pego ganchos muito curtos quando a gente conversa e assim, nós tivemos a oportunidade de se conhecer e eu, desde o primeiro dia, sempre falei, Tamara é uma mulher inteligentíssima, te admirei. Pelas poucas palavras ali que a gente falou e foi em atendimento, conheci a Tamara fazendo os cílios dela, depois a gente pôde se aproximar e eu vejo esse cuidado que você tem, cuidado com as palavras, cuidado com o seu posicionamento, em tratar realmente de ser de dentro para fora e não, depois quando você trata a ferida, você começa a ensinar ela a frutificar no mundo do empreendedorismo, realmente ensinando todas as possibilidades, é um diferencial, você não tem medo de entregar o seu conhecimento, isso é muito bacana. Na verdade, a gente aprende, né? Quando a gente entrega aquilo que a gente sabe, a gente está aprendendo 2 vezes. Multiplica. Então, é algo que desde sempre, eu nunca tive medo de ensinar. Eu sempre me desafiei, na verdade, em ensinar outras pessoas, em transbordar aquilo que eu sabia. Sim. E até hoje, às vezes eu aprendo, eu tô fazendo uma aula, hoje eu tô fazendo pós-graduação em neurociência, e às vezes eu tô na minha casa mesmo, estudando, eu termino aquela aula, eu chego pro meu marido e eu falo assim, você sabia que acontece isso, isso, isso? E eu transbordo aquilo para ele. E automaticamente, quando eu repito aquilo, ensino alguém, eu reforço aquele aprendizado. Né? Então, além de ter esse chamado também, de poder ajudar outras pessoas, porque eu fico muito feliz de ver uma pessoa sendo curada, sendo transformada, né? Eu sempre trabalhei com empreendedoras e ver negócios que muitas vezes estavam prestes a fechar suas portas e, de repente, recebeu uma instrução, aprendeu, às vezes, como você falou, é uma palavra que vira uma chave, que dá um insight. Dentro da situação, não está conseguindo... não está conseguindo enxergar. Então, assim, é muito gratificante. É lógico que não é sobre mim,
né? Não é para me vangloriar, mas é sobre o que Deus colocou no meu coração de ajudar Chamado. pessoas. Então, é para que o nome dele realmente seja glorificado, Sim. né? Mas é muito prazeroso. É muito prazeroso, é Quando você muito... vê uma mulher dando frutos ou evoluindo aquilo que você Sim, ensinou, olhar e falar, poxa, eu tô no caminho, é isso. Acho que sim. isso te motiva a cada vez mais falar, não é esse. Principalmente porque a mulher, ela não sabe separar o negócio da vida pessoal. Não, é muito Ela não difícil. sabe. Então, se ela não está bem no negócio, automaticamente aquilo reflete dentro da casa dela. Quer separar o Hum, CPF do CNPJ. Exatamente. Então, eu até, é uma frase meio clichê, mas eu falo muito isso, né? Não existe CNPJ forte com CPF fraco, Nossa, é verdade. né? Então, nessa caminhada, eu fui percebendo isso. Foi comigo e eu percebo isso na vida de muitas outras mulheres, na grande maioria Nós das podemos mulheres. quebrar o nosso CNPJ, mas o nosso CPF tem que Na verdade, o seu CNPJ quebra porque o seu CPF quebrou tava primeiro, fraco. né? Entendi. Então, se aquela pessoa física por trás daquele CNPJ, ela não está bem emocionalmente, espiritualmente, às vezes está com um problema no relacionamento dela ou com os filhos, automaticamente ela reflete aquilo dentro da empresa, É né? E verdade. aí os Não resultados traz não resultado. tem como, Não, não você não tem, porque a trabalha cabeça não feliz, você tá não pensa, naquilo. não. Exatamente. Então, e vice-versa, né? Se você E não tá bem na nós temos empresa, na vida. problemas, mulher principalmente tem, né? Tem a questão hormonal, tem a questão de estar Sim, com a cabeça pensando nos filhos, no marido, na casa. Então, essa separação é muito difícil. sim, E é aí que a Tamara entra para poder nos auxiliar e mostrar essa separação que tem que ser feita. sim. E uma das experiências que eu vivi, né, como eu falei no começo, não adianta você ter um CNPJ bem-sucedido, não adianta você ter uma empresa bem-sucedida. Não. Quando eu estava com a minha financeira, a loja física, né, a gente recebia muitas premiações. Nós éramos, assim, o segundo no DDD 15, o segundo, né, em todo o DDD 15, a segunda maior produção era nossa. A gente era muito disputado por vários gerentes que Uau, queriam, né, a nossa produção, sim. queriam o nosso trabalho, a nossa parceria. E eu falo assim, era muito bom viver tudo isso. Só que, por outro lado, de que adiantava eu viver tudo isso e dentro da minha casa eu tinha vários problemas que eu não dava conta de resolver, Meu Deus. né? E eu não olhava, eu não fazia questão de olhar para isso. E em 2023, no final de 2023, foi até um evento que eu fiz, um workshop que eu fiz. Eu já estava vivendo esse conflito dentro de Sim. mim. E ali, entregando esse workshop, eu comecei a enxergar isso nas mulheres que estavam ali também. Porque eu já abordava as questões emocionais. E quando eu comecei a abordar ali, eu vi o quanto de mulher que se levantou com as mesmas questões. É E eu falei, verdade. meu Deus, não dá para continuar mais E é assim. pregar aquilo que a gente vive. Não tem como a Exatamente. gente falar de superação ou de mulher bem-sucedida. Porque o que é uma mulher bem-sucedida? É só financeiramente? É só na Não, o financeiro é o empresa? último. É o último. É o último. Prosperidade não É. é dinheiro, né? Não, Hoje não tem nada a ver hoje com é dinheiro. bem diferente quando a gente entende o real propósito da palavra prosperidade. E aí houve, então, um recomeço É. para você quando você olhou para dentro da sua casa, dentro do seu lar, e aí foi onde houve um despertar. Sim, foi um despertamento. Essa é a palavra. É um Cumpriu o despertamento chamado. para olhar para aquilo que realmente importa. Eu confesso que é um desafio, ainda vem sendo um desafio para mim, Sim, porque a gente sempre tenta tirar o nosso velho eu do bolso, né? é, E às vezes, em alguns momentos, a gente olha, ai, porque eu vou voltar a fazer tudo de novo, né? Porque é um desafio no dia a dia. Mas cada vez que eu olho e eu penso em desistir, eu olho se para o meu lembra, futuro, né? sim, Eu olho quem eu era, quem eu sou hoje, quais são os frutos que eu tenho colhido hoje dentro da minha casa. Então, nesse período,
quantas vezes a minha filha mais velha mesmo, eu chamava, eu falava, vamos se batizar, olha, vai ter batismo na igreja. Ela nunca quis, ela nunca olhou para mim e falou assim, mãe, eu quero ser igual a você. E depois, nesse período, um período tão curto, inclusive quando eu fechei a minha empresa, a minha filha, ela nem morava comigo. Meu Deus. Né? Então, a minha filha voltou para casa, se batizou na igreja, não só ela, como a minha outra filha também. Então, eu comecei a ver os frutos, né? O meu filho não fazia questão de ir na igreja, começou a ir na igreja, aceitou Jesus, né? Creio eu que muito em breve ele vai se batizar também. Então, assim, eu comecei a colher os frutos. O meu marido. Então, É uma vale a caminhada, pena. nada Vale muito a acontece do pena. dia para noite, mas olhando o que você já passou, é algo que você olha e fala, poxa, eu tô no caminho, é isso no que eu caminho. quero para minha vida, é Sim. isso que é a nossa geração, os nossos filhos, o nosso marido, o nosso bem-estar, e não tem como a gente falar tanto para a mulher como deve ser ou como ela deve agir se a gente não passar. Então, eu creio que é a permissão de Deus também. Ele Sim. permitiu. E você trouxe uma bagagem que foi muito importante, né? Você, querendo ou não, você ajudou muitas mulheres dentro da sua empresa. Sim. E isso jamais será invalidado. Sim. Você curou, você ajudou, você deu oportunidade, ensinou muito. Hoje, muitas mulheres, com certeza, vivem daquilo que você teve a oportunidade de ensinar, então o fruto já estava sendo plantado Sim. ao longo desses anos. E olhar para trás e ver hoje o futuro é algo que te motiva cada vez mais. Com certeza, com certeza. E é essa visão de futuro que eu tenho todos os dias para não desistir. E o Clube Delas partiu em que momento da tua vida? O Clube Delas nasceu no início de 2023, oficialmente, né, como Clube Delas, porque, como eu falei, eu já vinha trabalhando com mulheres já há muito tempo, desde da minha empresa, porque dentro da minha empresa eu já ensinava mulheres a empreender, elas saíam da minha empresa para empreender. E em 2022 que eu, de fato, comecei a reunir mulheres fora do meu negócio. Sim. E aí eu comecei a reunir outras empresárias. Então, foi em maio de 2022, nós começamos num projeto no Sebrae, recebemos o convite para fazer palestras no Sebrae, em Sorocaba. Então, reunimos um grupo de mulheres e demos início ali. E que era o do amadorismo a empresárias de sucesso, a princípio, que era o workshop que a gente fazia, né? E aí a gente foi levando e foi fazendo assim, até que cada mulher que estava no grupo foi indo, né, foi seguindo o seu caminho, e acabou que ficou só eu. E todo mundo começou a me cobrar, cadê o movimento, cadê o movimento? Inclusive eu quero, Tamara! Sim! Eu imagino. E aí eu senti a necessidade de juntar novamente. E aí eu resolvi dar um nome para tudo isso que já existia, que era o Clube Delas, porque realmente eu falo assim, que são minhas sócias, né? Então, dentro do clube eu falo as sócias, porque as mulheres que fazem parte ali, todas crescem juntas, todas colaboram para o crescimento de todas. Cresce, todas podem crescem, crescer junto, né? E uma aprende com a outra. Exatamente. Então, o clube começou, na época do clube, era 100% focado para empreendedorismo feminino, network e empreendedorismo. Então, a gente só trabalhava as questões técnicas do negócio da mulher, né? Sobre vender mais, sobre ganhar dinheiro, o foco era esse. Mas depois que teve a mudança e eu olhei para mim, olhei para as outras mulheres, vi que elas precisavam, tinha uma necessidade maior. Tinha uma necessidade maior. E aí eu, com o conhecimento que tinha, com a experiência que tinha, comecei a perceber que o problema, muitas vezes, dentro do negócio delas, não era sobre a técnica em si, não era sobre ter o conhecimento sobre o produto, ter o conhecimento sobre o negócio, mas era principalmente sobre dores não curadas, sobre feridas que elas carregavam na alma e que automaticamente refletiam dentro dos negócios delas. Então, elas iam até um determinado ponto, mas chegava naquele ponto, elas estagnavam.
Então, eu comecei a olhar para isso e comecei a perceber que essa estagnação, às vezes, era por uma falta de... era por um não merecimento. Ela não se sentia digna, muitas vezes, de sentar em mesas maiores. Meu Acontecia Deus. muito isso, mulheres que... Às vezes, elas já faturavam muito bem, mas se ela era convidada para estar numa mesa de pessoas Não que queria. faturavam além dela, ao invés dela encarar aquilo como uma oportunidade de crescer e de aprender com quem já passou de nível, quem já mudou de nível, elas se retraíam. Elas tinham medo porque elas não se sentiam capazes, não se sentiam E isso merecedoras. vem da infância, provavelmente, alguma Sim, palavra lançada, algo que vem que a mulher não consegue identificar. sim. Geralmente vem, na maioria das vezes, já vem desde a infância. Pode ocorrer, sim, de durante a adolescência ou até mesmo depois na vida adulta, ela, né, gerar essa crença dentro dela. Mas na grande maioria das vezes vem da infância. São dores Vem, não curadas e não identificadas, muitas sim, vezes, que numa conversa você consegue, é capaz de identificar onde, epa, achei um erro. E é uma coisa que você vira a chave numa conversa. sim. E são crenças que carregam. Por exemplo, eu tinha uma aluna que era extremamente procrastinadora. E ela procrastinava, e dentro ali do processo, eu entendi que ela procrastinava porque ela não se sentia merecedora de ter mais. Então, ela não se sentia merecedora e ela não se sentia capaz. Então, por ela À achar que medida que ela ela não daria avançava, conta, ela nem começava a fazer, meu Deus. né? Então, é muito forte. Cada caso E é um... você enxerga o potencial nessas mulheres. Sim, E sim, aí a necessidade de falar, você pode mais, você sim. consegue mais, você precisa ir mais. Sempre pode mais. É, Sempre e pode uma mais. dor não curada impede ela de estar vivendo algo extraordinário, né? Sim, E essa ligação de ir pelo lado cristão é da sua crença, não tem como você ensinar ou pregar, porque hoje a gente vive pela fé. Então, essa ligação. Você encontra dificuldade quando você vai mentorar ou vai fazer um atendimento nessa questão de perguntar, as clientes perguntarem, mas qual que é a diferença de uma terapia convencional para uma terapia cristã? Por que que eu tenho que fazer? As pessoas ainda questionam quando elas já chegam até você, elas já têm ciência do teu propósito, da tua missão, você realmente prega aquilo que você acredita, não tem nem como você não pregar aquilo, né? Deus hoje é nossa base. E as pessoas encontram ainda resistência a uma terapeuta cristã ou não? É muito tranquilo. não, hoje é tranquilo, porque eu me posicionei dessa Sim, maneira, né? Então, as pessoas que chegam até mim geralmente já são pessoas cristãs, porque hoje eu deixo muito claro a minha crença, sim. né? Eu não fico me anunciando como psicoterapeuta cristã, mas ao Você falar, se posiciona, é quando nítido, você, existe uma diferença entre você falar sobre Deus, sobre Jesus é e sobre você verdade. viver É os verdade. princípios, Sim. né? Então, por muito tempo, eu não vivia os princípios, mas eu falava sobre os Você princípios. vê que isso te Então, eu me incomodava. incomodava e eu tinha esse impasse de, é cristão, não é? Quando eu comecei de fato a viver os princípios, eu parei de falar, Eu de acho que eu até deixar te claro. perguntei esses dias que é algo que é onde a gente enxerga que a pessoa ela é chamada, porque muitos Sim, são escolhidos, né? Muitos são chamados e poucos escolhidos, porque você tirar toda a sua capa, renunciar tudo aquilo para viver realmente a palavra, eu acho que eu cheguei até a perguntar para você se antes você falava de Deus no clube ou trazia mais essa questão para dentro. E hoje é muito claro, hoje nem não precisa nem falar sobre a sua fé, você já mostra, é claro, é nítido no seu sim, posicionamento, no seu falar. sim. Inclusive, em todas as minhas mentorias, em todos os meus atendimentos, eu sempre busco referências bíblicas. O que que a palavra É de Deus verdade. diz a respeito disso?
Então, eu falo assim, a Bíblia ela é o maior manual de instruções para a vida. Então, Tá aí tudo que já. você precisa aprender, tudo que você precisa aprender sobre relacionamento, tem a resposta lá. Tudo que você precisa aprender sobre finanças, você vai encontrar a resposta. Sobre empreendedorismo, sobre educação de filhos, sobre identidade, tudo. Então, não tem como separar É a isso. forma de que a pessoa às vezes está interpretando também, né? Muitas não querem enxergar o óbvio, mas tá ali, tá bem claro o manual de instrução que já foi deixado pra gente. É Sim. interpretar e seguir ele. E é algo que eu sempre falo. Se Deus não estiver no centro da sua vida e dos seus negócios, você pode contratar as melhores mentorias, investir, né? A gente vê que hoje tem os gurus do mercado que É cobram, às vezes, verdade. R$ 200.000 para uma mentoria. Se Deus não for o seu sócio, se você não chamar Deus para dentro da sua vida e para dentro dos seus negócios, você pode investir o dinheiro e o tempo que for, que você não vai ter os Que resultados. forte, é verdade. Então, quando você chama Deus para dentro da sua vida, é Ele quem te dá o caminho. Ele quem vai direcionar, Ele vai te dar as estratégias. Quantas e quantas vezes eu aflita e eu falava, Deus, o que eu vou fazer? Como é que eu vou? E o Senhor me acordava de madrugada e eu pegava. Tanto é que até hoje eu tenho costume de dormir com uma caderneta Pra na anotar. gaveta do lado da minha cama. Porque muitas vezes eu acordava de madrugada com instruções. E hoje eu Meu acordo, eu Deus. anoto quantas e quantas vezes o Senhor me dava instruções do que eu precisava fazer e eu seguia à risca e eu tinha resultados e dava certo, né? Então, não tem como ter essa separação. Não tem. Não. Quando a gente conhece, quando a gente pisa e tem a intimidade com o Pai, não tem como retroceder, não tem como voltar, não tem como. E Ele vai nos levando cada vez mais para esse secreto, para esse lugar de intimidade. Ele vai nos apartando, Ele vai nos separando. Isso eu digo porque aconteceu comigo e vem acontecendo, né? É uma mudança, a gente não entende, mas quando a gente passa a ouvir a voz e entende qual o verdadeiro propósito, é diferente. Porque a gente começa a entender realmente como um chamado ou algo maior, algo que a gente sente a necessidade de gritar e falar, é por esse caminho. Se você não quer ouvir o que eu falo, lê o que está ali na Bíblia, mulher, que você vai conseguir, você vai entender. É diferente quando passa a ter essa intimidade mesmo, né? Sim. E sem contar que quando você está alinhado com Deus, né? O seu negócio, a sua vida, tudo que você faz passa a ter um propósito, passa a ter um sentido. Não é simplesmente. Vamos falar de empreendedorismo, né? Porque a gente está envolvido nisso. Sim. Mas, por exemplo, quando você empreende só para que você tenha resultados, só para os seus, da sua casa, é bom, você tem resultados ali, você vai até um limite. Mas quando você entende que o seu negócio não é só sobre você, é sobre vidas, Meu Deus. o patamar ele muda. E dentro do meu negócio, eu sempre tinha muito claro isso, que não era sobre mim, não era sobre a minha sócia na época, não era sobre, era sobre as pessoas que estavam envolvidas no meu negócio, sobre as pessoas que eu colocava ali dentro e quantas mulheres chegavam com relacionamentos destruídos, histórias assim que elas sentiam de compartilhar comigo e elas transformavam. Eu tenho funcionária que chegou com obesidade mórbida, sem identidade nenhuma, emagreceu mais de 40 quilos. Né? Então, é sobre a vida que está ali. É uma trindade. Não é só sobre também a vida que você está empregando, mas é sobre toda a família daquela pessoa. Porque quando você emprega uma pessoa, talvez aquela renda é a única renda de dentro da casa que vai trazer um mantimento, que vai trazer um alimento. Ou, através daquela renda, ela consegue ajudar uma outra pessoa de fora. Então, quando a gente entende, como empresário, a gente entende que o nosso CNPJ, ele é o nosso chamado, a gente muda de nível, muda o patamar. Então, a gente vê muitas pessoas esperando um púlpito
para falar de Jesus. Mas falar de Verdade. Jesus no púlpito é a coisa mais fácil que tem, porque as pessoas que estão ali já estão Já querendo ouvir. Nossa, é verdade, já estão Né? ali para isso. Agora, dentro do seu negócio, você, para os seus colaboradores, você Falar transparecer sobre. isso, você não só falar sobre Jesus, porque eu vejo muitos empresários cristãos que sacrificam os seus colaboradores, Sim. que vão totalmente contra aquilo que Jesus faria. E eu trabalho com empresários e eu vejo isso, né? Então, não é só sobre falar, mas é sobre você viver, é sobre você estar dentro de um negócio e as pessoas que estão lá e te acompanhando, porque você é um líder, elas quererem aquilo que você tem. Elas quererem saber o que que é essa essência, o que é que você carrega, porque eu quero ter igual. Essa luz que você carrega, eu quero também. E aí que é a oportunidade que você tem, falar, essa luz é Jesus, né? Então, muitas vezes a gente fica muito, Jesus te ama. Ai, Jesus morreu por você e fica impondo, né? Não adianta. Só que a sua vida não transparece, não transparece. Não fala aquilo. E aí, às vezes, nos seus comportamentos, nas suas atitudes, a pessoa fala, o que que é isso que eu quero? E aí você tem a oportunidade de falar do amor de Jesus para essas pessoas, né? Então, eu sempre, na minha empresa, sempre transpareci isso para os meus colaboradores, para os meus clientes. Eu tenho clientes, assim, que estão comigo desde quando eu abri a minha empresa e eles não fazem em nenhum outro lugar, porque realmente eles têm a confiança, eles sabem dos meus princípios, dos meus valores, e isso é muito importante. Inegociável. E isso você sempre trouxe para dentro da sua casa, e você vê a mudança, a referência, mesmo quando estava com a empresa e não estava voltada, olhando para o celular, eles estavam aprendendo também. Sim. E foi a oportunidade que Deus foi te dando para conhecer histórias, mais mulheres, ver a necessidade, porque você estava ali inserida num ambiente onde são muitas histórias diferentes. Você ouve histórias o dia inteiro. Então, foi a oportunidade de falar, não, eu preciso estudar sobre mente, comportamento. Pessoas são individuais. Então, como você lida com A, não vai ser com a B. Então, isso te impulsionou a estudar, porque eu sempre vejo você em constante estudo. É estudo da palavra, é estudo sobre a mente, é estudo sobre trabalho, é estudo sobre ferramentas novas. Você está antenado, você falou de um assunto, você já está conseguindo ali lidar. Então, você estuda muito. Tudo que você vai falar, você está sempre estudando. E agora, mais um estudo, então, você tá fazendo. Sim, eu estou fazendo neurociência, uma pós-graduação em neurociência do comportamento, aplicada à saúde mental. Meu Deus, né? Que hoje vai ser a doença, com certeza, que vai abalar quem não tem esse entendimento ou esse discernimento de cuidar da mente humana. Sim. Realmente não aguenta. A mente... É porque na neurociência a gente aborda as questões neurais, né? A plasticidade neural que a gente chama ali. Porque muitas vezes uma pessoa que vive muito tempo um trauma e ela fica revivendo aquilo, a mente dela, né, o cérebro dela, ele ocorre uma mudança real. Sim. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem... São fatores químicos, biológicos, fisiológicos, né? Então, por exemplo, hoje uma pessoa que tem uma crise de ansiedade, eu sempre falo assim, a crise de ansiedade, para o seu corpo, é como se você estivesse no meio de uma floresta. É verdade. Aonde você não conhece nada, você tá no escuro, você não enxerga um palmo à frente, e você tem que ficar em estado de constante alerta. Porque a qualquer momento você pode ser devorado. Só que muitas vezes, na maioria das vezes, esse estado de alerta e esse medo, ele é de algo que nunca vai acontecer. Meu Deus. Só que para o nosso corpo, a nossa mente, ela não sabe separar aquilo que é real daquilo que é imaginado. Então, se você tem medo de algo, para a sua mente é como se você, de fato, aquilo estivesse acontecendo. Então, se você tem medo de que um animal selvagem vai te atacar, a sua mente acredita que a qualquer momento vai existir um animal selvagem ali que de fato vai te atacar e ela vai emitir sinais para o resto do corpo. E automaticamente,
né, existe a mudança química dentro do corpo. Eu E aí que falo começam os sintomas, né? muito, Suor, palpitação, sim. enfim. Isso eu falo com propriedade, porque eu já tive realmente crises de ansiedade, pânico, que por mais que a gente fale, não, eu controlo minha mente, eu vou fazer uma respiração, eu vou controlar, foge do teu controle. Então, você realmente acha que você está infartando, e é a mente que está fazendo isso. Então, o trabalhar, entender a mente pode trazer, com certeza, uma qualidade de vida para as Muito melhor. pessoas que E é o que eu falo, a mente mente. a mente mente, é verdade. A mente mente. Então, nós precisamos, de fato, buscar o autoconhecimento, saber até que ponto aquilo é real na nossa vida, saber até que ponto é possível aquele medo, de fato, acontecer, ou se é algo que realmente eu estou criando na minha cabeça. Inclusive, hoje, dentro das minhas mentorias, dos meus atendimentos, eu trabalho com a psicoeducação, que não é só simplesmente sentar com o meu paciente, né? Na verdade, eu nem chamo de paciente, eu falo que são clientes, que são alunas, porque eu acho que paciente Fica remete a uma mais coisa de, leve. parece que de doença, Doença, né? é verdade. Então, eu gosto de chamar de alunas, de mentoradas, e Que você cria um ambiente muito gostoso, porque a pessoa tem que sim, se abrir, você tem que entender, então você consegue criar sim, esse e cada vez ambiente. que elas vêm, claro, tem a escutativa, eu escuto que elas, né, dou valor e importância àquilo que elas sentem, mas é avaliado também, né, até que ponto É uma aquilo é técnica, real. tudo E tem. aí eu explico como é que o corpo funciona, como é que a mente funciona, por que que ela se sente assim, por que que os gatilhos são acionados. Então, a cada caso você vai identificando. E aí você vai educando elas a entender, poxa, eu tô prestes a ter uma crise de ansiedade. Então ela já Sim, prevê aquilo e consegue evitar evitar. com que venha de fato, né, a crise. Então eu sempre trabalho educando, até para que elas não se tornem dependentes de uma pessoa o tempo inteiro, Elas se tratarem, se libertarem se daquilo. libertarem. E eu falo, o maior sucesso de um psicólogo, um psicoterapeuta, né, um psicanalista é dar alta para o seu paciente. Mas Então, eu acredito também, não sei se essa alta, você com certeza chega um momento que você fala, ó, você tá de alta, mas a pessoa acaba pegando uma intimidade, um carinho tão grande que ela vai estar sempre ali te chamando sim, e mas numa querendo frequência menor. menor. Numa frequência menor. Porque enquanto a gente viver, a gente vai sofrer traumas. E é o que eu sempre falo: não tem como a gente evitar que alguém não nos machuque. Então, enquanto a gente vive, enquanto a gente se relaciona, a gente está vivendo com pessoas. Suscetível, é. E você não tem controle sobre o comportamento do outro em Não. relação a você. Mas você tem controle sobre a maneira como você recebe, como você se sente e o quanto tempo você carrega Porque aquilo. muitas vezes é pelo outro, né? Você recebe uma Sim, ofensa, você recebe uma agressão gratuita e diz mais sobre o outro do que exatamente. sobre você. O difícil é Exatamente. a carne, o sangue separar e respirar e falar, não, isso não é sobre mim, isso é Na sobre o verdade, próximo. quando a gente recebe uma afronta, qualquer, né, situação que seja, não tem problema você, no momento, você chorar, você se irritar, você se sentir triste. Não tem problema. Você pode chorar um dia inteirinho por algo que te aconteceu. Mas o problema é quanto tempo você fica presa nisso. Aí sim é um problema. Sim, Porque nós somos seres humanos, nós temos é sentimentos. Então verdade. não tem como uma pessoa te tratar mal, uma pessoa te magoar, fazer qualquer E coisa, te você trair, seja lá continuar. o que for, e você não sentir nada. É É impossível, verdade. né? Mas o problema maior é quanto tempo você fica Como presa nessa você vai situação, como lidar você lida. com isso. E existe algum momento dentro da sua análise e dentro da sua terapia onde você identifica que ali é necessário talvez ir para uma terapia maior, ou um psiquiatra, ou o uso de medicamento mesmo? Vocês, dentro do seu trabalho, fazem essa separação ou consegue, dentro da psicanálise, tratar e não indicar e não mandar para psiquiatra? Olha.
Dificilmente eu encaminho para o psiquiatra, porque dentro da minha metodologia a gente consegue tratar bem, Tá. como eu falei, né? Principalmente porque eu trabalho com a questão psicoeducativa, né? Sim. Ensinando o paciente a entender quem ele é e como ele se sente, quais são os gatilhos, o paciente ele consegue estabelecer limites para ele. Mas, sim, se for necessário, a gente encaminha. Já nas primeiras sessões, eu já faço uma anamnese bem profunda em relação à demanda daquele paciente. Então, desde quanto tempo ela vem se sentindo daquela maneira, quais foram os métodos que ela já aplicou, e principalmente o primeiro encaminhamento que eu faço, dependendo do caso do paciente, é uma consulta médica. Então, principalmente a mulher tem a questão hormonal, né? A mulher tem a questão ali, se tá perto ou se não tá perto da menopausa, se tá na TPM, se não tá na TPM, se estão com os hormônios equilibrados ou não. Sim. Vitaminas, como é que estão, né? Principalmente as vitaminas do complexo B, vitamina C. Então, uma das primeiras coisas que eu faço, dependendo da demanda do paciente, é fazer uma bateria de exames, Com certeza. né? Se está tudo alinhado, se está faltando. Se tiver faltando, não sou eu que vou medicar, é o médico mesmo que já recomenda ali a reposição das vitaminas, faz o tratamento necessário, né? Mas aí eu já sei qual linha eu vou seguir com aquela pessoa. Paciente. Mas geralmente, dentro da minha metodologia, eu sempre estimulo também o paciente a se alimentar melhor, porque a alimentação ela interfere diretamente na nossa saúde Isso emocional, é verdade. porque nós Nós somos um corpo também, o que nós né? consumimos. Exatamente. Então, a sua alimentação, ela diz muito sobre você, a maneira como você se alimenta. Se você é uma pessoa que só come açúcar, que só come fritura, só come massa, né, carboidrato em excesso, é óbvio que você vai ser uma pessoa deprimida. Isso eu não tinha um entendimento o quanto é importante, e trazendo para a parte cristã, isso tá na Bíblia, né? Porque isso é um pecado, a gula, o excesso, Sim. não ter o autocontrole sobre a sua alimentação. É lógico que existem fatores genéticos e muitas outras coisas, mas você ter o controle, o autocontrole sobre o seu corpo, sobre aquilo que você está consumindo, é extremamente, se a gente for ler, tá ali nos princípios milenares. Muitas vezes a gente vê aquela pessoa certinha e fala, mas eu não faço nada de errado. Aí você olha e você fala, você peca contra o seu corpo. São coisas tão... Né? Porque a pessoa não percebe. Nosso corpo é morada do espírito, sim. Então nós temos que cuidar dele. Isso não é só o externo, né? É de dentro para fora esse tratamento. Tem um avivalista, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele conta, né? Ele era evangelista e ele precisava entregar, ele tinha um chamado de entregar a palavra ali, né, para muitas pessoas. E ele não se alimentava corretamente, ele tinha, né, uma obesidade. E ele morreu, se eu não me engano, aos 50 e poucos anos, super jovem, e ele, antes de morrer, ele fala assim, Deus me deu um chamado e um cavalo. Olha. E eu matei o cavalo, e por isso eu não pude entregar o chamado. Porque o cavalo seria a associação ao corpo dele, né? Queria levar ele para os lugares. Ou seja, ele tinha uma palavra, ele tinha um chamado a ser entregue, mas como ele não cuidou do corpo dele, ele morreu jovem. Meu Deus. Né? E por conta disso, ele não pôde cumprir com o propósito de Deus na Terra. Então, é muito sério isso. As nossas emoções é muito sério. Nós somos corpo, alma e espírito. Então, para que o seu relacionamento com Deus, ele melhore, você precisa cuidar das suas emoções. Não tem como andar separado. Você precisa se livrar dos seus traumas. A gente vê muitas pessoas que têm dificuldades de se relacionar com Deus como pai, porque teve trauma na paternidade aqui na Terra. Né, com pai terreno. Sim. Então, a gente vê muitos casos, principalmente aqui no Brasil, que grande parte da população não tem, né, a figura paterna dentro de casa.
a mulher, ela é aquela Durante mulher muito tempo. empoderada, ela é aquela mulher que faz o papel de pai, de mãe, que vai pra guerra, vai pra luta. Então a gente vê meninas muito fortes e homens muito fracos. Sabe que isso foi algo que mexeu muito comigo, assim, da minha transição de sair de dentro do atendimento e ir para dentro de casa, porque eu fui criada ouvindo isso. Tem que estudar, tem que trabalhar, tem que prover, e eu tinha medo do julgamento de como as pessoas iriam me enxergar sendo dona de casa. Que hoje é o papel que eu exerço, é estar dentro de casa. Eu tenho, meu marido me ajuda demais, meus filhos foram orientados e são também a me ajudar, mas eu me enxergar como sendo dona de casa foi algo que me paralisou. Então, mas olhando realmente nessa parte de criação, porque eu fui criada e orientada, tem que trabalhar, tem que ter as próprias coisas, tem que conquistar, tem que estar fora. E fomos julgadas durante muitos anos. Não, você pode ser dona de casa. Qual o problema de você ser dona de casa? Você estar dentro de casa, você ser cuidadora, ajudadora. Muitos anos eu também deixei de acompanhar. É muito Deus cuidando ali, porque os meus 3 meninos eu trabalhei sempre muito fora. Então eu digo, um meio foi criando o outro. Então você já vê o cuidado de Deus desde o princípio. Agora eu dentro de casa me vendo como dona de casa, em alguns momentos, hoje não mais, mas eu me sentia como, ai, vou falar para alguém que eu sou dona de casa. E isso veio muito realmente da minha criação. Hoje muitas mulheres temem ser chamada de dona de casa e é algo tão normal. É porque, na verdade, a nossa geração, né, a gente foi instruída que a gente só tem valor se a gente vai fazendo algo, se a gente vai produzindo, né? Sim. Então eu vejo muito isso nas mulheres, principalmente por conta da crença mesmo, né? Da criação. Então você vem de uma mulher que ela sofreu um trauma com um homem. Só que ela não entende que aquele trauma é dela. Devia ter aberto já minha água desde a semana passada. Eu tô aqui com a água, já fez barulho, agora já foi. Abri, fez o barulhinho mesmo, e aqui, como é real, vamos pra. Quer um pouquinho de água com gás? Não, Café? obrigada. Então, assim, a mulher, ela sofre um trauma na vida dela, seja um abandono de um pai, de uma figura masculina, ou seja um abandono de um relacionamento. Sempre tem. E ela generaliza aquela crença dizendo que homem não presta. Só que, quando a gente acredita em algo, como eu falei, a nossa mente mente. A gente busca provas O tempo o tempo todo. inteiro para provar que aquilo que a gente acredita tá certo. certo, E, é. de fato, a gente encontra essas provas. Sim. E aí a gente vai passando isso de geração em geração. Então, a mulher, ela já é criada por uma mãe que foi mãe solteira, que foi traída, que foi abandonada. Então, ela olha verdade. para a mãe dela sofrendo e ela fala: Eu não vou repetir isso. E aí ela se empodera e fala: Eu não vou depender de homem para nada, porque a minha mãe dependia de homem e sofreu. E Né? ela acaba trazendo traumas que muitas vezes não são Não dela. são delas, não são delas. É Então, não é porque a geracional. mãe viveu aquilo, ou o pai, a avó, talvez, viveu aquilo, que ela vai viver. Mas a tendência é que se repita. Por quê? Porque ela constrói muros, ela constrói barreiras na vida dela que impedem ela de viver algo diferente daquilo que ela já verdade. viveu, né? Então... E aí a importância de entrar a palavra, entrar a parte cristã mesmo. Eu hoje, entendendo um pouco mais, eu vejo o quanto a gente está preparado para quebrar as heranças que a gente carrega, as maldições mesmo que a gente carrega. Se a gente hoje falar para qualquer pessoa, parece loucura, tem que ter um entendimento e um discernimento, mas é muito forte isso. O mundo espiritual é muito forte, então aí que entra também, né, o ensinamento, a Bíblia, quando a gente começa não só o que a gente viveu, não querer repetir, mas quebrar aquilo, tanto aqui quanto no mundo espiritual. Isso tem que ser quebrado constantemente. E aí também entra a parte de tentar orientar para uma pessoa que não é cristã, quando você identifica isso, você inserir ou tentar, de uma certa forma falando, existem crenças limitantes, existem sim, mas também existe uma parte espiritual, existe essa dificuldade para uma pessoa que não
eu não digo não cristã, mas que talvez não esteja inserida dentro da igreja e tendo tanto entendimento de você chegar com jeitinho e falar, existe uma parte espiritual? Hoje eu trabalho muito focada nas questões emocionais, porque o espiritual, ele é muito sério, É, né? Então, eu falo assim, que por mais que as pessoas falem muito sobre maldição espiritual, sim. Jesus, ele já veio E quebrou. e quebrou tudo. Então, a Sim. partir de Jesus, não existe mais, né, essa maldição geracional que vem, porque ele já quebrou com tudo. Só que o que que acontece? As pessoas não o reconhecem. Então, a partir do momento que as pessoas não reconhecem que já existiu essa quebra, elas acreditam nisso. E eu falo assim, é muito mais fácil você olhar para sua vida e achar que é culpa do diabo É, do tudo é que conta do entender inimigo. que é um problema de caráter seu e que você precisa mudar. É verdade. Então, infelizmente, hoje as pessoas elas se escondem atrás disso. E eu falo assim, gente, para de dar poder pro diabo, porque o Achar diabo culpa não em tem tudo. esse poder. Quem tá dando essa Né? legalidade toda é você mesmo. Exatamente. Então, na maioria das vezes, existem sim as questões de repetições de padrões familiar por falta de conhecimento, por falta de sabedoria, pela crença enraizada. Não é uma fé inteligente. Não. Mas eu não, né, eu não acredito mais nessa, hoje com o conhecimento que eu tenho, eu não acredito mais nessa questão de maldição espiritual, porque Jesus já Já veio para quebrou. quebrar. Então, as pessoas só precisam reconhecer de que ele, né, fez isso por elas e que não há mais poder, né? Então, a palavra fala, pelo sangue do poder, né, pelo sangue de Jesus, nós temos o poder de vencer qualquer mal. Né? Ele já nos deu essa autoridade, ele já nos deu esse poder. Então não tem como você carregar maldições tendo propriedade do poder que você tem, Sim. entende? Então, hoje eu trabalho na questão emocional, porque eu vejo muitas pessoas De família, problemas que tiveram em casa que não exatamente conseguiram repetindo resolver. padrões. Só que Repetindo muitas padrões. vezes pela religiosidade, Sim. elas falam que são problemas espirituais e não são, são realmente É problemas muito mais de fácil culpar alguém ou o próximo sim, do que tirar a própria máscara é. e cuidar. Exatamente. Tanto é que dentro da minha metodologia eu É trabalho o a que você faz. autorresponsabilidade. A Puxando pra. autorresponsabilidade é você puxar para si, Sim. né? Esses dias eu estava atendendo uma moça em relação ao casamento. E o que a gente mais vê a falta de autorresponsabilidade dentro do casamento é esse Culpar o ponto outro. da gente sempre achar que o problema do nosso casamento, do nosso relacionamento, ele envolve o outro e não nós. Só que você concorda comigo que não tem como, não há nada que você possa fazer para mudar o outro? Não. Não existe absolutamente nada que você possa fazer que vai mudar o outro, É. o comportamento do outro. Não tem como você manipular isso. Não. E o que você pode fazer? Mudar você. É Mudar o verdade. seu comportamento em relação ao outro. Então a palavra fala, né? Você toma um tapa de um lado, você tem que dar o outro lado. Então você imagina só, o amor ele constrange. Ele constrange. Então você imagina uma pessoa que só te bate, eu tô falando bater não no sentido de agressão De física, agressão. não me entendam mal, Sim. né? Mas assim, aquela pessoa que te machuca e você, com sabedoria, lógico, dentro do limite, você escolhe amar. Então, a pessoa espera uma reação contrária de você e você ama. Meu Deus. A pessoa vem de novo, você espera uma reação contrária e você demonstra amor. Amor. Vai chegar um momento, você não pode mudar ele, mas o seu comportamento em demonstrar amor acaba que constrange. E a pessoa fala, poxa, eu só machuco a Fabi e mesmo assim ela me trata bem, ela, sabe, me recebe. E aí o outro automaticamente vai ele começa por esse amor. a mudar, né? O amor transforma. Então, eu falo assim, a teoria dos 10%. Se 90% dos seus problemas está relacionado ao outro, então 10% é seu. Então, o que você pode fazer com seus 10%? É verdade. Quais são os comportamentos que você pode mudar em você dentro desses 10%, que através disso vai gerar um despertamento no outro? Então, sempre é sobre nós.
Sempre é sobre a nossa transformação, é sobre o nosso caráter, é sobre aquilo que Deus quer fazer em nós. Então você recebe uma palavra, a palavra ela é para você, não é para o seu marido, não é, né? A gente tem mania, se meu marido tivesse Tá aqui no para culto ouvir da, a gente isso, já mas é pra. se fulano precisava estar aqui para ouvir isso, Não, quem né? precisava, Então quem precisava é você, porque se fosse fulano, Deus verdade. tinha falado para fulano diretamente. Se você tá ali naquele Entende? momento, é para você Então é ouvir. a gente aprender realmente, assim, a vida ela se torna muito mais leve quando você passa a ser autorresponsável. Quando Sim. você passa a olhar para você e entender por que que essa pessoa me tratou assim? Será que realmente tem a ver comigo? Tem a ver com ela? O que que eu posso fazer de diferente para que isso mude? O meu relacionamento com meu filho não tá legal. O que que é que eu posso fazer para mudar? Sim. Mas a gente sempre fica esperando a Que o mudança do outro. próximo. Ah, eu não mudo porque ele não muda. E Não aí vive essa existe. vida infrutífera, vive Um esse círculo que ciclo nunca de quebra, não passa sai. 5 anos, você encontra a pessoa, como é que tá seu relacionamento? Ah, tá do mesmo jeito. Não muda, não evolui, não sai do lugar. Por quê? Porque a pessoa ela não está disposta a olhar para si, a olhar para dentro e entender que ela precisa mudar. E o processo de mudança dói, É o mais difícil, olhar dói para dentro. muito quando você olha para dentro. Porque você começa a renunciar, se você estiver disposta realmente, né, a olhar e ter essa mudança verdadeira, você começa a renunciar a muitas Sim, coisas. Então, padrões são quebrados, rotinas são mudadas e automaticamente isso interfere com as pessoas que estão à sua sim. volta, todo mundo sente, e é uma mudança que, lógico, tem frutos, mas nunca é do dia para a noite. Não. Sempre, imagina, eu tenho 42 anos, não é do dia para a noite que eu busco uma mudança. Eu venho em constante mudança. Tem um ano, mais ou menos, que eu decidi que muitas coisas na minha vida deveriam ser quebradas. Então, eu olhando há um ano atrás, eu vejo mudanças, mas eu olhando daqui 10 anos, eu ainda quero mudar muita Sim. coisa. E quando a parte que eu mais sofri realmente foi quando eu tentei olhar para dentro. Quando eu tentei, não, quando eu comecei realmente a olhar para dentro de mim. Nossa, é desesperador, porque é tão mais fácil apontar o dedo, falar do outro, contar do outro. Agora, a gente se autocriticar, se auto-penalizar ou se autorresponsabilizar, realmente Sim. é muito pior, é muito difícil. É que nós carregamos uma raiz de orgulho muito forte. Então, hoje a Orgulho de gente vitória. olha para nossa vida e, assim, reconhecer que a gente precisa de mudança é quebrar um orgulho, né? É quebrar um orgulho. Por isso que a própria palavra fala, né? Humilha-te. Porque realmente a mudança, a transformação, ela vem da humilhação. É no Ela pó, vem, é no pó. é. É no pó. Então, você realmente olhar para você e reconhecer. É o primeiro passo da mudança, reconhecer que você precisa mudar. Só que é o primeiro passo, mas é o mais É o difícil. mais difícil, se Só que despide de quem você depois que sempre você foi. dá esse primeiro passo, você percebe que os próximos são bem mais leves. Então, o maior desafio é dar o primeiro passo, é olhar para dentro de você, é reconhecer suas mazelas, é reconhecer, né, o seu orgulho enraizado ali, o quanto você é teimoso, orgulhoso e você não quer mudar. E o quanto é importante ter pessoas que falam para você, que estão ali sempre acompanhando e não apontam o dedo, mas que mostram que você está errada. Eu tenho um gênio onde é muito difícil as pessoas falarem para mim, porque eu sempre fui muito explosiva. Então, muitas pessoas identificavam ou identificam em mim algo, mas fica meio receoso de falar. E eu cheguei a fazer algumas sessões de terapia onde eu identifiquei de uma forma tão leve, tranquila, coisas que eu jamais imaginaria. Por exemplo, meu pai, quando me gerou com a minha mãe, ele tinha um outro relacionamento. Então, eu passei a vida ouvindo que eu era fruto
de um adultério. Adultério é algo errado. Então, onde eu chegava, eu achava que se batesse um carro, a culpa era minha. Se caísse um poste, a culpa era minha. Tudo de errado que acontecia à minha volta, eu achava que a culpa, de certa forma, era minha. Só que eu nunca ia enxergar que foi por conta da minha infância de ter ouvido algumas vezes essa palavra. Então, olha a importância de você ter alguém ali com você te ouvindo, te orientando, porque é algo que eu vivi lá atrás que eu nunca ia imaginar. Então, eu consegui, a partir e foram poucas sessões, assim, identificar quando ela me falou, viu, você acha que tudo na sua volta tá errado por conta disso. E é tão importante a gente conversar, e eu, com certeza, hoje, minha opção é caminhar com quem tem os mesmos princípios e propósitos. Então, eu ouvi isso de uma pessoa onde eu respeito e eu sabendo que ela é uma cristã, também me trouxe mais segurança. Então, no decorrer, eu fui trabalhando isso, falando como é importante ter alguém. Hoje as pessoas falam, não preciso. É muito importante esse trabalho. Hoje as mulheres precisam muito, elas precisam reconhecer o tanto que uma conversa com alguém qualificado, que estuda, e você vê a responsabilidade que você carrega é tão grande que tudo que você foi fazer, você sempre procurou estudar e continua. É a palavra, é a neurociência, tudo você traz essa responsabilidade muito grande para poder falar com propriedade isso. Sim, porque a gente tá tratando de vidas, né? É muito sério. Então, é muito sério, porque qualquer direção errada que você dá, Você paga o preço. sim, paga o preço. E você vê, né, você falando, por que que é importante a gente ter um terapeuta, né, um profissional da área? Sim. Porque o profissional, ele não tem sentimento. Ele não tem relação com você. Muitas vezes, as pessoas à nossa volta, elas já nos É verdade. alertam, né, sobre quem nós somos, mas nós não damos ouvidos porque a gente acha que aquilo é pessoal. Sim. E aí a gente acha que é uma afronta pessoal. E aí, de repente, o profissional vem e fala. E eu falo por experiência, porque eu vivi, né? Muitas coisas que eu ouvia e, de repente, quando eu comecei a passar pelo meu processo, tanto quando eu estudava, quanto eu fazia as minhas sessões, né? Passava pelo terapeuta. E eu era confrontada com comportamentos. E eu ficava muito furiosa com aquilo, porque eu não aceitava. Até que dentro, né, junto com o profissional, ele começou a me alertar, abrir os meus olhos. De uma forma onde você não recebeu aquilo, né? como afronta. E não é o que fala, é como fala. É como fala. Então, o profissional, ele muitas vezes, se é uma pessoa que é do seu ciclo de relacionamentos, ela não vai saber falar com você, por mais que ela seja certa. Ela não vai saber colocar as palavras. E muitas vezes ela solta no momento de confusão, de briga, de confronto. E aí você nem recebe. Verdade. Mesmo aquela pessoa estando certa. Agora, um profissional, você já está num ambiente onde você já está buscando aquilo, em primeiro lugar. Sim. Né? E ele não tem relação com você. Ele só sabe a sua parte da história. Ele nunca ouviu seu marido, ele nunca ouviu seu filho, nunca ouviu sua mãe, seu pai. Ele só sabe o que você conta pra ele. Então, e mesmo assim, ele consegue identificar que muitas vezes, a gente chama isso dentro do set terapêutico, a gente chama de alucinar. Que é o quê? Não que a pessoa tá alucinando, criando coisas, mas ela criou uma história que não é real. Que não foi exatamente. E a gente consegue, muitas vezes, identificar aquilo, né? Mesmo não conhecendo o outro lado da história, a gente consegue identificar até onde aquilo é real, né? E a gente observa, anota e depois vai tentando testificar se de fato aquilo era algo criado na mente dela, na cabeça dela, ou se de fato foi daquela maneira. Né? E o terapeuta, ele vem da maneira certa, com as ferramentas certas, com a abordagem certa, para fazer você olhar para isso. E não é apontar. Muitas vezes o terapeuta, ele não aponta, você é isso. Não. Ele te traz reflexões, ele te traz exercícios que fazem você refletir. Porque uma coisa é eu apontar o dedo para você e falar, olha, você precisa mudar isso e isso na sua vida. Outra coisa é você tomar consciência das coisas que você precisa mudar. Meu Deus.
É né? verdade. É muito Então, importante. existe uma grande diferença. E além do profissional, é muito importante a gente ter a nossa rede de apoio, a gente ter os nossos relacionamentos e parar para observar o que as pessoas falam sobre nós. Sabe? Será que não é verdade aquilo que ela tá falando sobre mim? Pode não ser na intensidade que ela tá falando, mas será Mas que não alguma existe coisa. algo que tá gerando? Por que eu gerei esse sentimento nessa pessoa? Então, é aprender a olhar para isso. E eu falo, os nossos relacionamentos são os melhores lugares para a gente ter transformação. Porque é dentro dos nossos relacionamentos que nós somos confrontados com a verdade, que nós somos confrontados com o nosso caráter. Porque o seu marido é a única pessoa que tem coragem de olhar pra você e dizer quem você é, porque ele te conhece na sua essência. Às vezes uma amiga não tem coragem de olhar pra você e falar você é isso, Mas é a mais né? pura Então, o seu verdade. marido, os seus filhos, as pessoas que convivem com você, eles têm coragem de dizer quem você é, porque eles te conhecem na sua essência. Então, a gente precisa aprender a olhar pra tudo isso e aprender a ser confrontada. Então, o que eu preciso fazer para mudar? Se você tem esse sentimento, né? E O que é tudo que vai eu preciso ficando fazer? mais leve e mais tranquilo quando você sabe quem você é, o que você precisa mudar. Agora a gente conversando, eu às vezes esqueço algumas coisas, mas eu me lembrei de algo que já tem um tempo. Eu perguntei no meu Instagram, é, algo que se estava falando muito na época sobre personalidade, temperamento. É, como se fala? Que é, Os temperamentos, é que tem um colérico, Isso, eu sanguíneo. postei, você me trouxe de uma forma tão. E eu perguntei, me questionei, porque eu ficava lendo sanguíneo, colérico. E eu nem passava pela minha cabeça que uma pessoa pode ter um pouquinho de cada. E você me trouxe ali de uma forma tão tranquila e tão calma. Quer dizer, ali não era sua obrigação nenhuma. Eu fiz uma pergunta no meu Instagram, você, de uma forma profissional, me lembrei agora, não sei se você se lembra disso, me respondeu fazendo uma análise do pouco que a gente se conhecia, e eu passei a olhar e falei: nossa, as pessoas podem então ter um pouquinho de cada, e o quanto isso, quando a gente se identifica e vê o colérico sanguíneo, o quanto a gente realmente consegue fazer mudanças identificando quem nós somos. E isso só conseguimos através de ajuda, seja de um profissional, ou um pastor, ou um médico, alguém habilitado que tenha estudado, ou tenha conhecimento, ou tenha discernimento para isso. Sim, Dar ouvido às vozes certas, né? E eu me lembrei disso, agora me trouxe o quanto é importante a gente dar ouvido às vozes realmente certas. E quando a pessoa ela tem um chamado, um propósito, uma temência, você vê que o temor que você tem e leva tão a sério vidas, você sempre buscou esse conhecimento, tanto ministerial dentro da igreja, aprendendo a palavra, quanto nos seus estudos, na sua empresa, o levar com propriedade o que se está falando para não dar ouvido, porque se você dá ouvido para alguém numa hora errada, ou se na hora você já se ali você já se afunda, né? sim, com certeza. Porque você colhe, né? É uma responsabilidade muito grande, então você colhe sobre aquela vida. Se Uma hora você. você chega, A então tem conta que ter chega para uma. você também. É verdade, tem que ter uma responsabilidade, são as sementes, né? Sim, E dentro do clube delas é legal, você consegue fazer essa identificação e ali você também consegue ajudar, é uma forma genuína, que à medida que você sim, transborda aquilo que você tem conhecimento, você também está recebendo. sim, Então, a iniciativa do clube, hoje, realmente eu vejo por esse lado. São mulheres que estão ali para aprender e você não tem um pingo de medo de poder ensinar tudo aquilo que você conhece, em levar o transbordo para essas mulheres. sim. Porque é o que você falou, né? A gente aprende. Então, eu aprendo quando eu ensino, e a partir do momento que eu me relaciono com essas pessoas das quais eu ensino, eu também aprendo com elas. Você fala e tá. Porque a gente aprende ouvindo, né? A gente aprende ouvindo, a gente aprende se relacionando. Então, quanto mais eu me relaciono, mais eu aprendo sobre o outro, mais eu aprendo sobre mim, mais eu aprendo sobre negócios, sobre conexões e sobre
vários aspectos, né? Então, por isso que é importante a gente ter essa rede de apoio, esse movimento. O Clube Delas é um movimento, eu falo assim, que não é um grupinho de mulheres que se reúnem ali só para ganhar Tanto que dinheiro, para houve fazer uma negócio. pausa, porque você entendeu a sua necessidade. Eu estava Exatamente. vendo que você esses dias comentou. Houve uma pausa porque você olhou no último e você falou: eu preciso ainda ir por um caminho, consertar algumas coisas. É uma evolução, é uma constante evolução. Então você deu uma pausa para poder se preparar e ter sabedoria Sim. para poder conduzir. O clube não fazia mais sentido do jeito que estava acontecendo, né? Então, o segredo do networking é você ser interessante antes de ser interesseiro. Sim. Então, o que estava acontecendo muito no clube é que não tinha propósito, não tinham pessoas com valores e princípios. Estava saindo do que você E acreditava. estava saindo daquilo que de fato eu acreditava, porque chegavam pessoas que só queriam receber, mas não queriam entregar nada. Sim. E o clube, o propósito do clube é a troca. É a troca. Então, à medida que eu dou, eu recebo. Não que você faz esperando receber, Sim. mas eu falo assim, né? A gente dá porque a gente já recebeu. Se eu não recebi ali dentro, eu já recebi em algum lugar. Porque alguém, em algum momento, parou o tempo da vida dela para me ensinar. Exatamente. Né? Mesmo que, de repente, eu tenha pago por aquilo. Mas alguém se dispôs a me ensinar. Então, a partir do momento que eu transbordo daquilo que eu tô cheia, daquilo que tá em excesso em mim, na verdade, né? Porque não tem como você transbordar vazia. Então, a partir do momento que eu transbordo, é porque eu já recebi, né? E automaticamente, quando você transborda, você não espera receber em troca, mas acaba que é recíproco. Então, hoje, o clube volta com esse princípio do dar e receber. E Sim. se ali tiverem mulheres que não estão alinhadas, elas não conseguirão Não permanecer. fica. E a gente já vem, eu pelo menos estou acompanhando isso. Uma entra, já todo mundo lá compartilha, seguindo, já seguindo. Então, Sim. realmente é um movimento que vem acontecendo de uma forma genuína, uma passando para a outra, e está acontecendo. Eu estou seguindo. Você vê, a gente conseguiu uma parceria dentro ali do clube. Sim. Então, realmente já está, antes mesmo de você voltar e ter a data você já tem, mas já sinto, eu de fora, que não fazia parte, já estou sentindo essa troca ali dentro mesmo. E muitas mulheres compartilhando o que fazem, compartilhando no Instagram, voltando. Talvez houve um esfriamento, acho que geral. Muitas mulheres começaram aí, muito grupo de network, muita mentoria, muito para fora e acabaram se quebrando. E agora esse retorno com sabedoria realmente é para quem entende que o propósito é muito além do que só trocar um cartão, né? Sim. Ir num lugar, pegar um cartãozinho de uma, pegar o cartãozinho Sim. é muito além. É sobre crescer junto, né? E junto. É sobre crescer junto. É sobre... É o que a gente falou o tempo inteiro aqui, sobre se relacionar. Então, a partir do momento que você se relaciona com alguém, você completa o que falta. Então, aquilo que eu não sei, eu vou aprender com você e vice-versa. Então, a gente sempre vai ter algo para ensinar. Sim. E eu incentivo muito as mulheres que estão lá no clube a transbordar o conhecimento. Sim. Então, sempre teremos algo para ensinar e sempre teremos algo a receber e a aprender você também. Divulga também, quando tem outros eventos, outros grupos. Olha, mulherada, esse daqui vai ser legal para poder ir. Tem muita cidade próxima que eu não conhecia. E você vê a importância dessas conexões que acaba fazendo, e tudo quando está alinhado a um propósito. É o que eu tenho pedido a Deus: Senhor, leva o que não me traz para perto e me conecte, me coloca pertinho de quem possa falar do que o Senhor fez, me possa falar a transformação. E hoje, ouvindo um pouquinho da sua história, bem, né, a gente tenta resumir ao máximo, a gente vê o quanto a pessoa, quando ela tem um propósito, não tem como ela fugir. Então, você vem passando, O chamado chama. O chamado é verdade. O chamado chama. A mente, o chamado chama, são palavrinhas que parecem ali que antes usava muito coaching, mas que fazem todo sentido. Então, ouvindo hoje, você passou ali pelo seu, né, estabelecimento, uma equipe grande, treinamento, histórias de mulheres, superações, ensinou muita gente, e você passou e vem passando, e
sempre provas e provações que Deus vai colocando para a gente continuar e seguir o chamado. E hoje também falando sobre mulheres que inspiram, eu venho falando muito, a gente não pode mais esperar o melhor testemunho, a melhor hora, ou tá ali com a conta recheada, ou o processo finalizado, porque sempre vai ter uma prova. Sim. E o que a gente está fazendo é aprendendo a lidar com essas provas. Então, nós temos que falar, contar, testemunhar, falar o que Deus vem fazendo, para poder liberar. A gente testemunha, libera, conta o testemunho e vai recebendo a bênção. É isso que hoje eu venho enxergando e é isso que eu estou vendo acontecer. É bacana. Sim. Histórias curam, né? Então, eu falo muito isso dentro do clube, acho que você já ouviu, né? Todas nós temos uma história para contar. Às vezes a gente não dá valor para a história que a gente tem, né? A gente minimiza a nossa história de superação, se sente inferior. Mas eu falo assim que sempre tem alguém esperando você contar a sua história para receber cura. Uma pessoa, uma mulher que Porque ouça... ainda que uma só ouça tudo aquilo que você tem para falar e gere algo na vida dela, gere uma transformação na vida dela, já foi plantada a semente, né? Você já fez ali a sua parte. Até porque as pessoas, elas são livres para escolher, né? O que faz bem e o que não faz. Mas a sua história, ela é o milagre de alguém. Tem alguém que tá passando pela mesma situação que você. E tá só esperando você contar. E tá só esperando, tá desanimada, pensando em desistir. E tá esperando você contar a sua história para que ela se sinta motivada a mudar. É isso que eu tenho ouvido e é isso que eu espero, tanto dentro do Pod Viva e tanto agora podendo fazer parte, caminhando um pouquinho mais próxima. São chaves que eu já peguei, assim, de conversas que a gente teve tão simples, um café ou uma conversa que eu me atentei e eu trouxe isso para minha mudança. E fazer parte desse projeto junto com você, poder estar no clube delas dia 28 de agosto. Então já vamos falar. Você acha que tá nessa? Dia 28 de agosto, você vai voltar com tudo agora. Isso, dia 28 de agosto, nós teremos o primeiro encontro presencial da volta do clube, né? Não é o primeiro do clube, mas desse retorno. É o primeiro, dia 28 de agosto, a partir das 18h30, no condomínio Flamingos. E as mulheres que tiverem interesse em participar, podem entrar no meu Instagram, @tamararezendeoficial, ou no Instagram do clube, que é @oficialclubedelas. Lá tem o link do nosso grupo de WhatsApp, é um grupo gratuito, onde as mulheres fazem networking, se conectam, e você é muito bem-vinda. E está no link do Instagram. Entrando lá, você já cai no grupo. Vou deixar todas as redes sociais da Tamara. São conexões reais, até porque a gente está aqui já mostrando, antes mesmo de ter esse retorno, a gente já está mostrando uma forma genuína que a gente já está fazendo essa troca. Eu convido vocês, eu estarei lá junto com a Tamara. Tamara, é um prazer também enorme te receber aqui. Obrigada. Compartilhar com você o que eu venho passando nesse tempo e poder estar junto com você. Eu tenho certeza que os céus estão abertos para poder receber, porque é de coração que a gente está fazendo. E eu creio que muitas mulheres vão chegar, vocês são todas convidadas, e é algo realmente para edificar vidas. Sim. Agora, um recado final, se você puder deixar para essas mulheres, o que você diria hoje para quem está em casa, desanimado, sofrendo, que está precisando de um apoio para poder seguir? Nossa, profundo, hein? Peguei para finalizar. Bom, eu diria, tenta mais uma vez. Não desista. Não desista, porque muitas vezes a gente, diante das circunstâncias, a gente pensa em desistir. Mas é exatamente nesse momento que Deus quer trabalhar na sua vida e quer te dar uma oportunidade de um recomeço. Então, não desista, tente mais uma vez, cave mais um pouquinho, que você vai encontrar o tesouro. É isso.